boas-vindas a todo o público da TV 247. É uma grande alegria receber o ministro Wellington Dias para fazer uma espécie de balanço de fim de ano e uma entrevista aqui em que a gente vai ter muita novidade para contar também. Eu sou Leonardo Atush, comigo Mário Vitor Santos. Temos aqui a honra de recebê-lo na TV 247. Muito obrigado pela entrevista e pela oportunidade de dialogar conosco. Olha, primeiro, Leonardo, um prazer, eu estava com saudade. O Mário aqui, todos que acompanham, eu dizia há pouco do carinho que eu tenho pelo 247, exatamente por essa capacidade de fazer um jornalismo para valer, fazer um jornalismo que tem compromisso com a ética, tem compromisso com o país, ou seja, é crítico quando tem que ser crítico, também consegue colocar suas posições com muita coragem. Eu queria começar, Mário, se me permite, e trazendo aqui, ministro, a grande notícia do governo Lula nesse mandato, nesse terceiro mandato, foi o Brasil sair do mapa da fome. E a gente acompanhou esse processo. O Brasil havia saído do mapa da fome no governo Dilma, voltou depois do que a gente chama de golpe de Estado de 2016, com várias políticas neoliberais, e, na verdade, houve essa conquista agora no governo Lula 3. Como é que foi esse processo de retirar o Brasil novamente do mapa da fome, que é algo diretamente ligado ao seu ministério? Olha, como você lembra, começou lá, liderado pelo presidente Lula em 2003. 2003 eu era governador do Piauí, o estado mais pobre do Brasil, e foi lá, por isso mesmo, lançado o programa Fome Zero. Exatamente. Eu sempre conversava com o presidente, quem é que vai andar com um cartão com o nome Fome, no bolso? Sim. Depois de muito debate veio a brilhante ideia, aí o Graziano, mas o Patrus Ananias, enfim, e a decisão foi do presidente do Bolsa Família. Mas vejam, em 2013 e 2014, nós alcançamos abaixo de 2,5% de pessoas na insegurança alimentar. Por isso, no critério da FAO da ONU, o Brasil saiu do mapa da fome. E veio, como você lembrou, o golpe contra a presidenta Dilma, e além de tirar a presidenta eleita, se tirou, aliás, uma presidenta hoje com atestado de honestidade dado pelo judiciário, ou seja, se tirou alguém legitimado pelo povo, e sem ter cometido crime, sem ter cometido corrupção, qualquer ato, né? E ali se tirou também todo o alicerce das políticas sociais, do Sistema Único da Assistência Social, do Sistema de Segurança Alimentar, os vários programas, veja, ficou congelado a alimentação escolar, a merenda escolar. Acabou o PA, Programa de Aquisição de Alimento, Programa do Leite, as várias políticas para manter a população alimentada e ali com baixíssimo nível de desnutrição e subnutrição, que é o que se mede. Quando assumimos, o presidente Lula, já na campanha, ele colocava esse compromisso. E aí, quando me convidou, eu sabia do tamanho da responsabilidade. Então, o Brasil faz um feito muito importante, porque em apenas 2 anos, já com a experiência que o país tinha, nós conseguimos, com transferência de renda, complemento alimentar, um moderníssimo cadastro único que o Brasil tem hoje, um cadastro muito, muito moderno. Quem são as pessoas que estão na miséria, na pobreza, de baixa renda, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade, população de rua, imigrante, está tudo ali com uma base de informação extraordinária. E o presidente colocou o mais pobre no orçamento. Sem isso não era possível. E a gente conseguiu fazer um passo a mais. Além de tirar da fome, tiramos mais de 30 milhões de pessoas da fome. Esse ano, a gente já conseguiu alcançar, dos que ainda estavam fora, aí próximo de 3 milhões de pessoas. A gente vai em busca ativa lá na floresta, lá na favela, lá em cada canto,
onde que na unidade de saúde, na UBS daquele município, quais são as pessoas que estão com desnutrição, subnutrida? Como é que a gente aciona para uma equipe do Ministério do Desenvolvimento Social, a equipe do SUAS, junto com a equipe do Ministério da Saúde, o agente de saúde, a equipe do Programa Saúde da Família, vai na casa daquela pessoa. O problema da desnutrição, da subnutrição, é dinheiro, está desempregada, é alimento que não tem, ou é um problema de saúde? Às vezes alguém fez uma cirurgia, não está se alimentando, tem uma doença que impede da alimentação adequada, e aí termina dando um encaminhamento. Se é de saúde, a saúde cuida. Se o problema é de renda, se o problema é de alimento, aqui é o MDS, é o Bolsa Família, é a Cozinha Solidária, é o que for, tá? Mas veja, a gente faz também uma grande mudança. Essa mudança, ela também foi logo ali de 2023. Tirar da fome, transferência de renda, um bom cadastro, complemento em alimentação. Voltamos tudo, o programa do leite, não é? O programa de apoio ao pequeno agricultor, o banco de alimentos, o combate ao desperdício. Voltamos a organizar o que é a cesta básica brasileira. Ali a preocupação, lembra quando teve a crise do Rio Grande do Sul? Né? O Rio Grande do Sul produzia quase 70% de todo o arroz do país. E agora? Vai subir o preço do arroz e de várias outras coisas. E a gente ali vai na veia, vamos agir em estímulo à produção do arroz, não mais só no sul, mas em outras regiões também. Pactuamos com os produtores, nós ampliamos a produção e, é claro, o desperdício. Como é que, com tudo isso, mantém um preço baixo, a inflação sob controle, a inflação de alimento, né, mais baixa, e a gente faz uma transferência de renda que é uma base inicial, não é, para o programa de renda mínima, ao nosso querido Suplicy, não é, que tanto defende. A gente paga um mínimo de R$ 142 por pessoa, mas com um olhar, tem criança? Opa, mais 150. Tem gestante? Então mais 50. Tem adolescente? Aqui mais 50. E isso termina resultando num patamar de mais ou menos R$ 230 per capita, não é? Aqui acima dos $40 que o mundo trabalha como renda per capita, né, para a pessoa, né, sair da extrema pobreza, para ter um dinheiro para comprar o alimento, a comida. E complemento alimentar, 50 milhões de crianças se alimentam todos os dias nas escolas. Uma rede de cozinhas solidárias, de restaurante popular, o banco de alimento, né, onde aquele alimento que é uma fruta, ela está amassada. Não, ali a nutricionista olha, tira a parte que não serve, mas ela é transformada, por exemplo, em polpa de fruta, e ali alonga a vida daquele alimento para o uso. Uma cenoura, uma batata que é desidratada e ela é utilizada para sopa, utilizada para outros alimentos, sem tirar os nutrientes. E é assim que a gente alcançou, não é, 1,7 de pessoas na desnutrição, na subnutrição, né, no que a gente chama na insegurança alimentar. E é claro, estamos atrás dessas, já vamos trazer uma parte ainda esse ano. E isso foi exatamente quando se comemorou 80 anos da FAO, né? Também exatamente. 80 anos eu estava lá em Addis Abeba, na África, quando, não é, o presidente da ONU, o diretor-geral da ONU, com o secretário-geral das Nações Unidas, o Guterres, ali fazia o anúncio, Brasil fora do mapa da fome. Ministro, essa foi a grande revolução do terceiro mandato do presidente Lula, sem dúvida nenhuma, a retirada do Brasil do mapa da fome. Com todos esses programas, dá para visualizar a extinção ou a redução radical da extrema pobreza e mesmo
um dia, quem sabe, pensar um programa que leve à extinção, à redução extrema da própria pobreza? Então, eu vou lhe dizer, um país como o Brasil, que é a 10ª maior potência econômica do mundo, o 4º maior produtor de alimentos do mundo. Lá em 2003, eu acompanhei pelo Piauí como governador, era bem mais difícil, porque nós tínhamos deficiência em produção de alimentos. Aliás, hoje o Piauí é um grande produtor também, né? O próprio Piauí virou um grande produtor. Hoje somos um grande produtor. A gente produzia, 100 mil hectares de grãos de milho, de soja, de feijão. Hoje, a gente está alcançando 5 milhões de toneladas, 6 milhões de toneladas. No Piauí, né? No Piauí. Então, é mais fácil hoje tirar da fome e da pobreza. E o presidente Lula, por tudo que ele viveu, a experiência de ter vivido a insegurança alimentar, a fome em Pernambuco, de ter vivido a pobreza em Pernambuco e em São Paulo, ele conta com lágrimas nos olhos, sempre que ele comeu fala... pão pela primeira vez aos 10 anos. Vai comer o pão aos 10 anos, que ia na casa dos amigos, você está com fome? E ele, não, tô não, morrendo de fome. E quem está com fome nega, né? Mas olha só, a gente criou um mecanismo, o novo Bolsa Família, ele criou um mecanismo que, quando alguém entra no cadastro e entra no Bolsa Família, só sai para cima e nunca mais volta à fome. Sabia disso? Uma pessoa está passando fome em São Paulo, em algum lugar, entrou no cadastro, tem o direito a uma renda que é o Bolsa Família. E ela, quando ela é estimulada para o passo seguinte. Aqui é o primeiro passo, tirar da fome. A gente quer dar a mão, e estamos dando a mão, pela educação, pela qualificação, com financiamento, com assistência técnica, enfim, para garantir que essa pessoa possa crescer. E pelo emprego, pelo pequeno negócio, possa sair da pobreza. Então, quando essa renda, ela entrou no Bolsa Família, porque a renda está abaixo de R$218, que eram os $40, quando a gente assim fixou e decidimos manter. Quando ela ultrapassa esse limite, em tese ela saiu da extrema pobreza, mas a gente mantém no Bolsa Família. E a gente mantém no Bolsa Família. Criamos a chamada regra de proteção, em que ela fica por um período. Esse emprego é seguro? O patrão quer saber, esse empregado é bom? Então ali, os dois lados dialogando, a gente mantém. Quando ela ultrapassa de R$706 por pessoa da família, aqui é outro critério, $120 é o patamar para sair da pobreza. Então, uma família de 5 pessoas, ela precisa alcançar 3.530 de renda em quem trabalha nessa família para sair do Bolsa Família. E quando ela sai do Bolsa Família, ela não sai do cadastro. Ela não sai do cadastro. Se a qualquer momento perder o emprego, o negócio não deu certo, ela volta não mais para a fome, não mais para a miséria. Volta automaticamente para o Bolsa Família. Este mês, agora de novembro, eu estava dando uma olhada, 41 mil pessoas do Bolsa Família, saiu do Bolsa Família pelo emprego, perdeu o emprego e voltou. Não tem mais fila, é automático. É um colchão de proteção. E quando... Isso esgota toda a pobreza? Isso dá conta de toda a pobreza do Brasil? Olha só, eu só preciso encontrar quem eu ainda não encontrei. Porque depois que entra, esse ano nós vamos ter colocado para dentro aproximadamente 3,5 milhões de pessoas. Agora, teve lá outras que perderam o emprego, mais ou menos 1.200.000 que perderam o emprego, que voltaram. Então, eu faço esse mais e menos aqui. Tá? Essa aqui voltou e esse aqui saiu. E pessoas que estavam fora e vieram para o cadastro.
Então, o que significa? Agora, a cada ano, estava com 8% de pessoas na insegurança alimentar severa. Nós fechamos o ano passado com 1%. Lembra dos Yanomamis? Aquela cena dos Yanomamis era 8%. É o couro e o osso, gente morrendo de fome. E agora, com esse modelo, eu vou encontrando. E depois que entra, repito, só sai para cima. Então, o presidente Lula criou o Acredita, que, na verdade, consolidou, Mário, um conjunto, Leonardo, de programas. Por exemplo, os microcréditos, aquele monte de programa que tinha, o Pronaf, bota todo mundo aqui dentro de um plano. A gente, no plano, trabalha o seguinte conceito: eu tenho que fazer um diagnóstico dessa família. O que essa família sabe fazer? As crianças, na escola. Então, ela vai se formar lá na frente no nível técnico, no nível superior. Todo ano, cerca de 1.300.000 pessoas completam um curso técnico ou um curso superior e é do Bolsa Família, e ali é onde a gente tem uma segurança muito grande. É o filho da empregada doméstica que agora é médico, é o filho do agricultor da enxada, não é, lá da Amazônia, do Nordeste, sei lá, que agora é técnico agrícola, é agrônomo. Então, aqui é um salto que leva a família junto. E quando a gente, então, faz esse plano, também financia. Ora, tinha financiamento que era de R$2.000, R$3.000, microcrédito. E eu dizia, poxa, quando as coisas são para os mais ricos da classe, é macro. Quando é para o pequeno, é micro. Então, vamos ter que pensar um plano que seja suficiente para, num primeiro passo, a gente chama, acredita no primeiro passo. Ele está no Bolsa Família, é porque está na miséria. Então vamos tirar da miséria. E ali a gente faz qualificação. Eu quero botar um mercadinho. A outra pessoa, eu quero botar um salão de beleza. Eu quero colocar uma oficina mecânica. Eu me formei, 10% do povo do Bolsa Família tinha curso superior ou tinha curso técnico ou estava fazendo. A gente tem preconceito com os mais pobres. Muita gente, lembrar, a gente estava numa pandemia ali atrás, muita gente perdeu a condição. Uma professora lá do meu estado, Parnaíba, ela me disse aos prantos, olha, eu estou com 3 anos que não consigo emprego. Eu estou no Bolsa Família. E agora? Eu tenho um sonho. Qual é teu sonho? Meu sonho é colocar uma escola de aula de reforço na minha casa. Pois pronto, nós vamos financiar. Financiamos. E ela saiu da pobreza como empreendedora. E assim, você tem uma ideia, de 2023 para cá, a gente comemora o Brasil crescendo, aqui o ministro Haddad, com toda a equipe econômica, né? O presidente Lula tem um tino muito forte nisso, o ministro Alckmin, todo mundo ali, e cresce a economia, cresce os empregos. A crescer os empregos, qual é a visão? Para aí, as oportunidades chegam, mas e os invisíveis? A gente tem que dar a mão para essas pessoas. Então a gente vai lá a essas pessoas, qualifica com as empresas, não é aquele negócio de fazedor de curso. Aqui em São Paulo, faz aqui um trabalho com Carrefour, com Coca-Cola, com Pão de Açúcar, com os bancos, setor de energia. Aliás, várias empresas fizeram acordo com o Ministério, né, para contratar. Muitas. Você vai ver os resultados que são extraordinários. E aí, o que acontece? Quando faz o curso no padrão do Carrefour, por exemplo, é para um operador de caixa, é um empacotador, é no padrão dele. Cria um cadastro reserva, na hora que ele precisa, chama. Mas é claro que eles chamam, não estão nem terminando o curso, muita gente lá, ainda na sala de aula, no supermercado, já vão lá atrás, porque sabe que é um bom curso. A Amazon está fazendo 500 mil profissionais de
gerente de nuvens. Entendeu? Então já sai para salário de 4 mil, de 6 mil, de 8 mil. A Visa faz um curso desse trabalho. E assim, o setor da indústria, do comércio, da agricultura, setor de serviço, turismo, ou seja, é muita gente querendo ajudar. E o resultado, olha só, o Brasil está comemorando, porque agora saiu o CAGED de outubro, nós fomos para 4 milhões e 800 mil novos empregos a mais. Quer saber? 83,3% é o povo do Bolsa Família do Cadastro Único. 83,3% desses novos empregos. Então, o povo não quer trabalhar. Todos tiveram a porta de saída. O povo quer trabalhar. Agora, quer emprego decente. Quer um emprego duradouro, um emprego decente, um salário adequado. E eu digo aos empresários, a gente tem que, inclusive, valorizar o salário, porque não é só o salário. Tem ali o ticket de alimentação, que é um programa de alimentação do trabalhador que é subsidiado pelo governo. Tá? Um ticket de alimentação, que até o presidente Lula, agora com o ministro Marinho, fez modificação. Garantir que a pessoa tenha 13º salário, ter férias. O informal, se adoecer, não bota comida na mesa. O formal recebe o licença saúde. Você compreende? Então, isso aqui que a gente tem que colocar cada vez com mais força. Agora, a gente comemorando aqui pelo lado do emprego. Ouça o que eu vou lhe dizer. Completamos agora 18 milhões de pessoas do Bolsa Família e do Cadastro Único que celebraram o contrato de trabalho de 2023 para cá. Uma parte ainda são empregos sazonais. É aquele emprego de 90 dias, de 6 meses, não é? Ou seja, então a gente precisa melhorar a qualidade dos empregos no Brasil. Por isso que cresce a informalidade. Eu fui conversar lá no Vale do São Francisco, lá no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, eu fui na cidade de Salto, vi um grupo lá. Esse grupo está no Bolsa Família, tem a vaga e ele não quer trabalhar. E o pessoal me disse, sabe o quê? Ô ministro, a gente quer trabalhar. Agora, ele me assina a minha carteira, quando é daqui a 90 dias eu estou demitido. Aí quando eu faço 3 contratos desses de 90 dias, de 60 dias... Ninguém mais quer, né? Ninguém mais quer. Chega lá, tu deve ser muito ruim. Ou seja, o que ele disse? Estão sujando minha carteira. Então a gente está encontrando um caminho. O Rio Grande do Sul já tem experiências em que uma cooperativa dos próprios trabalhadores, lá o governador Eduardo Leite lá fez uma coisa boa, que foi separar as sazonalidades, o período da uva, o período da pera, o período do arroz. Então o sujeito está contratado, mas vai sendo alocado. Vai sendo aqui, a gente está querendo ver como é que resolve as férias. Ele recebe o 13º, ele passa a ter um problema com os outros direitos, mas e as férias dele? Como é que vai ser? Como é que vai pagar? Estamos lá estudando com o ministro Marinho como resolver. Mas olha só, 83% das vagas de emprego. Agora, olha a novidade. Com o SEBRAE, com o Banco do Nordeste, agora entrou o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, a Caixa Econômica, com os bancos, as agências de fomento dos estados, os bancos estaduais, com as cooperativas de crédito e várias empresas também vieram. Olha só o que aconteceu. A gente trabalha o diagnóstico da família. Eu quero montar um mercadinho. Quem é que tem bom mesmo aqui para dar esse curso sobre gestão de um mercadinho? Então a gente prepara bem ali. Tem assistência técnica para o crédito, mas assistência para a superação da pobreza. Assistência para a superação da pobreza. Quem é a família? Essa família já tem onde morar? Tem uma renda na casa dela, mas ela paga aluguel? Aqui a renda diminui. Ela tem pessoa na família que tem diabetes, tem colesterol alto, tem um monte de problema, pressão alta, remédio está consumindo uma parte dessa renda. Farmácia popular. Então, Minha Casa Minha Vida, farmácia popular. O menino tem que seguir estudando, pé de meia. Aqui o
Agora, o Gás do Povo, estou em São Paulo agora, hoje, aqui, né? Hoje, implantando o Gás do Povo, porque para as pessoas que têm uma renda melhor, a gente nem lembra, não é, o peso que tem o botijão de gás. Agora, para uma família de baixa renda, o peso é significativo. Eu estou contando isso para lhe dizer o dado mais interessante. O Brasil está comemorando 4.800.000 novos empregos a mais do que lá no Bolsonaro. Mas são 11 milhões de pequenos negócios a mais. Sabia disso? Não sabia disso. 11 milhões de pequenos negócios. Quando a gente cruza o dado do Cadastro Único, do Bolsa Família, com o Sebrae, olha só, 4,5 milhões é o nosso povo de pequenos negócios. 2,5 milhões ativos numa posição melhor. Então, muita gente saindo. Então tem uma coisa que o senhor falava aí antes da entrevista, quer dizer, muitos saem e contratam, né? Pronto. Saem, viram empresários e contratam. Agora, olha, vou contar aqui uma história. Eu fui em Aracaju, 2023, e ali, com o prefeito, com a equipe, a gente, com o governo do estado de Sergipe, com a bancada, as entidades e os empresários, a gente fez o Acredita para o emprego e para o empreendedorismo. Uma mulher, ela tinha uma banquinha, né? Me dá licença aqui. Aquela banquinha, com uns pezinhos de pau aqui, onde ela vendia o artesanato dela no meio do sol. Chovia, ela tinha que já desmanchar o negócio dela. E a gente foi lá com o Banco do Nordeste, deu um financiamento para ela, R$21 mil. Primeiro passo até 21 mil. Segundo passo até 80 mil. Terceiro passo até 1.200.000. E essa mulher hoje tem 4 lojas de artesanato. Ela emprega, assina carteira de pessoas. Ela vende nesse comércio livre. Ou seja, é o do mercadinho, é o do salão de beleza. Uma menina lá do Ceará, de Fortaleza, ela teve um problema conjugal e ali a separação. E quem que recebeu ela? O Bolsa Família. Aluguel social, ali com a mãe dela, com o filho. E ela disse, olha, eu tinha vontade de fazer um curso de beleza. Quem é o melhor salão? A gente faz assim, coisa para valer. Pega aqui, para fazer uma turma aqui. E ela alugou desse mesmo salão que deu o curso, uma cadeira, não sei se você sabe disso, aluga uma cadeira lá do salão. Sim. E ela passou a trabalhar. Depois a gente financiou o salão dela. Eu fui lá na casa, lá da casa dela, lá onde ela botou o salão, Patrícia Cabeleireira. E ela contou lá com lágrimas nos olhos também, emocionou a gente, que ela disse, antes eu era Patrícia do Bolsa Família. Fiz o curso, passei a ser conhecida como Patrícia Cabeleireira. Eu agora sou a empresária Patrícia, dona de um salão de beleza. Ô, Mário, é interessante que o ministro conhece as histórias individuais, né? Conhece. É isso. Ministro, a gente da esquerda está acostumado a entender a miséria, a pobreza, como resultado de estrutura, certo? Então é uma estrutura que produz essa situação. Você fala de casos e de instrumentos, políticas, que às vezes são focais, são individuais, como vimos agora, mas e as estruturas? Você acha que esses programas conseguem dar conta de contra-atacar, digamos assim, o problema criado pelas estruturas que produzem a miséria? Então, vamos lá. Nós somos um país continental, 216 milhões de pessoas. Se um país como o Brasil deixar que a mão invisível resolva, que muitos ideólogos acreditam e vendem essa ilusão, nós vamos ter o que tem no Brasil e em muitos lugares: a desigualdade. A desigualdade. Ou seja, os mais ricos cada vez mais ricos, os mais pobres cada vez mais pobres. Então, um governo como o do presidente Lula, o governo do Brasil, acredita na mão visível.
em ir lá dar a mão, dar o apoio, como diz na parábola, dar o peixe no primeiro momento, mas também ensinar a pescar e dar os instrumentos mais modernos que tiver para a pesca. E, aliás, apoiamos também pescadores, apoiamos pequenos agricultores, apoiamos pessoas em várias áreas. A gente completou agora 11 bilhões de reais de financiamento de pequenos, projetos dos pequenos, 11 bilhões de reais. Tá? A pessoa, por exemplo, eu sou da agricultura, eu estou querendo trabalhar com fruta, trabalhar com horta, eu agora também estou na COP30, eu quero botar uma floresta produtiva, eu estou muito feliz, é uma ideia que eu tenho há muitos anos que eu defendo essa ideia, e na declaração de Belém passou a proposta da floresta produtiva como alternativa para o ambiental. Eu fui visitar o município de Santa Bárbara do Pará, 7 mil hectares que lá no passado, ainda no regime militar, deram para uma empresa plantar dendê. A empresa quebrou, ficou aquilo abandonado, a terra degradou, os riachos sumiram, os olhos d'água sumiram. E no primeiro mandato do presidente Lula, ali foi organizado, assentado ali, 414 famílias. Essas famílias passaram não só a recuperar a floresta, como passaram com mogno, com planta, mas passaram a trabalhar uma floresta que tem açaí, tem cacau, café, a floresta tem mamão, a floresta tem andiroba, a floresta tem a cajá, né, que eles chamam lá de taperebá. E, resultado, aquela floresta ajudou a recuperar os olhos d'água, os riachos. Eu me emocionei vendo aquilo lá. 7 mil hectares, não é um negocinho de lotes de 10 a 20 hectares, cada um cuidando do seu. E o resultado disso é que hoje eles tiram renda da floresta. É o que eu digo, é o social integrado com o ambiental e o econômico. O prefeito foi lá comigo, Marcão, lá junto com o secretário da Agricultura, e ele contando, olha, tá correndo dinheiro aqui, o povo vende e o dinheiro circula na economia do meu município. Então, é isso aqui que a gente... O Paulo Teixeira foi visitar outro lá. Então, o que eu estou contando para você é que se a gente pensar um país com mais igualdade, nós temos que pensar em como dar oportunidade a todas as pessoas. O ser humano nasce igual. O problema são as oportunidades a partir do nascimento. Então, sim, é um problema da estrutura vigente. É uma estrutura que, veja aqui, o crédito pequeno é micro, crédito para o grande é macro. Então... Essa entrevista está sendo gravada, ministro, num dia muito importante, que é o dia em que está sendo sancionada ali a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, e a taxação também dos ganhos acima de R$600 mil. Ou Exatamente. Seja, o governo Lula está enfrentando aí o tema da desigualdade. Então, eu queria que o senhor fizesse uma reflexão sobre isso, porque era uma promessa do terceiro mandato, né? Não só o pobre no orçamento, mas o rico no imposto de renda também. Estamos enfrentando e cumprindo. Olha só, tirar o Brasil do mapa da fome. O Brasil estava com a miséria, 9% na miséria, em 2021, 2022, Bolsonaro. O Brasil que tinha saído da miséria, estava com 5,2%, subiu para 9%. Agora 4%. Estamos aguardando, eu acho que em 2025 a gente vai ficar o mais baixo de toda a história, tá? Na extrema pobreza, na miséria. O Brasil estava com a pobreza tinha reduzido, ficava num patamar de 30%, ali 2013, 2014, 2015, ainda no período da presidenta Dilma, como você lembrou. E cresceu para 37% a pobreza. Ela caiu agora para o mais baixo nível de toda a história, 20%.
É o mais baixo de toda a história. Sabe o que aconteceu? Salário mínimo. Agora também vai se somar a isenção. Imagine, imposto zero para quem ganha até 5 mil. Estou falando de professor, comerciário, um monte de gente. Nós estamos falando de aproximadamente 15 milhões, alguns falam até com o indireto, chega a 20 milhões, com os até 7 mil. Até 7 mil. E 500. Então, olha só, essas pessoas ganharam 10%, eu pagava 10% de imposto. E agora, no meu contra-cheque não tem mais, eu ganhei 10% de reajuste no meu salário líquido. É isso que vai acontecer, né, com a lei sancionada e entrando em vigor agora no começo do ano. Então, o que eu estou contando para você é que isso fez com que o Brasil alcançasse o mais baixo patamar de desigualdade. Estava pelo índice Gini, que mede a desigualdade. Quanto mais perto de 1, mais desigual. Quanto mais perto de 0, mais igual. Caiu de 0,544 para 0,50. 0,506 exatamente. O índice Gini, né? Aquele Piauí, lá que era o mais pobre, o mais desigual, está mais baixo que o Brasil, está 0,496. O IDH do Piauí, que era 0,4, subiu para 0,73. O Brasil subiu 5 casas no ranking internacional no índice de desenvolvimento humano. Então, quando a gente olha do ponto de vista do ser humano, Mário, é isso que eu acho que a gente precisa fazer com que as pessoas percebam. Eu hoje acho que se a gente olhar o mundo, tem os desumanos, tem os extremamente humanos, tem os humanos, tem o mais ou menos. Ou seja, ora, o que fizeram? Deixar a gente morrer por falta de vacina é desumano. Voltar à fome é desumano. Voltar ao desemprego é desumano. Deixar a inflação solta como estava é desumano. Vou levantar uma bola para o Mário, porque ele está falando da questão da estrutura. Deixa eu só trazer um ponto. Vamos lá. Porque é o seguinte, quer dizer, se a gente olha para o golpe contra a Dilma, de certa maneira foi um golpe dos ricos contra os pobres. Contra os pobres. E agora a gente está vivendo... o povo brasileiro. A gente está vendo uma situação de combate à desigualdade, etc. e tal. Isso não necessariamente, né, Mário, vai se refletir em mais... numa situação mais tranquila do ponto de vista eleitoral, né? Eu queria trazer isso para você. Exatamente. Porque bom, primeiro, há recursos suficientes para todos esses programas? Há recursos? Não, e a reação, né? A reação da classe dominante, que eu acho que é uma questão... Segundo, há a ideia de que o país gasta demais. Há a ideia entre certos setores reacionários, muito conservadores, neoliberais, egoístas, de que o país compromete sua situação fiscal, é o que falam, com os investimentos sociais. Olha aqui, ó. Vou te dar aqui outra comemoração também. Não está fácil falar de coisa boa no nosso país, não. Por isso que eu agradeço aqui essa oportunidade. Por isso que eu agradeço essa oportunidade. Mas olha só aqui. O Brasil, quando eu assumi lá no Ministério, o Congresso, ali na PEC da transição, autorizou, a previsão era 175 bilhões para o novo Bolsa Família. E não tinha ainda os R$150, né? Tinha os R$150, não tinha os 50 para os adolescentes, não tinha o da gestante, não tinha o poder acumular com o seguro-defesa, o Bolsa Família com o seguro-defesa. E tudo isso foi feito, foi alterado. E olha só, a gente já fechou o primeiro ano com 168 bilhões, tirando gente da fome, mas também tirando da pobreza. Ouça só, o social integrado com o econômico. Foi criada uma Secretaria Nacional da Inclusão Socioeconômica no MDS, Ministério do Desenvolvimento Social. Por quê? Porque eu dizia, presidente, não adianta eu ficar esperando, eu não acredito na mão invisível, eu acredito na mão visível. Agora, quando a gente consegue apoiar os mais pobres, mas os mais pobres mesmo, e quando faz o dinheiro chegar a ele, o dinheiro do Bolsa Família, para começar, ele circula onde os mais pobres vivem.
onde os mais pobres vivem. E daqui a pouco tem um mercadinho, tem a farmácia, que já gera um emprego ali, que já gera outro. Ou seja, mas aqui é um passo, é um primeiro passo, como eu disse. Quando a gente começa a trabalhar para que das oportunidades de emprego, eu tenho que pegar os invisíveis e trazer para dentro. É a mão do Estado brasileiro que vai lá, ô seu José, Dona Maria, seu Pedro, seu Antônio, vem aqui, bora. Você quer trabalhar com o quê? Vamos aqui. Pá. E aí dá resultado. Eu vi esses dias uma garota chorando lá em Brasília, Enel Energia. Ela abriu lá a oportunidade, ela é do Bolsa Família, fez o curso e ela está formada em Tec e Eletricidade. Já foi para a classe média, para a classe C, para você ter uma ideia. E ela contou que, também em lágrimas, essa coisa é interessante, as pessoas se emocionam, porque o sonho da mãe dela era comer uma maçã verde. Comer uma maçã verde. E ela chamou a mãe no primeiro salário, foi no mercado com ela, supermercado. E ela, minha filha, o que é que eu posso botar? O que a senhora quiser. Bote no mercado. Ela foi comprando. Posso botar mais um arroz? Posso botar mais um frango, mais uma carne? E diz que era a mãe chorando ali, botando cada coisa. E olha só, quando a mãe passou, ela viu o olho da mãe lá na maçã verde. E ela disse, mãe, pode comprar a maçã verde, o meu dinheiro, o meu emprego dá para pagar. Então, o sonho de uma maçã verde. Então, eu volto aqui para você compreender. A gente vai fechar esse ano com... o Brasil estaria hoje com 27 milhões de famílias, dependendo do Auxílio Brasil naquele modelo, e a gente vai fechar com 18 milhões. Por quê? Porque primeiro tiramos fraudes. Tivemos a coragem de tirar fraude. Gente de salário de 10 mil, 12 mil por mês e recebendo Auxílio Brasil. Pessoas falsificando documento. Pessoas... Está aí, está nos processos da Polícia Federal, enfim. Gente que teve que devolver mesmo, porque eu pedi para devolver. Devolver, isso aqui é dinheiro do povo brasileiro. Não é? Mas também gente que pelo emprego e pelo empreendedorismo saiu, são 14 milhões. E o orçamento que então, é mais ou menos o mesmo do primeiro 14 ano? milhões. O orçamento é 158. Menor, 158 bilhões, não fechei esse ano, 158 bilhões e meio. Então, é isso aqui. Aí, esse dinheiro agora é usado em outros programas. É usado para moradia, é usado para farmácia, é usado para Acredita, é usado... entendeu? Para os vários programas. A integração da alimentação escolar com a produção do pequeno agricultor. Eu lancei agora em Belém com o Paulo Teixeira, ministro Paulo Teixeira, Esté, do EC, que é do MGI, com a Advocacia Geral da União, ali vários parceiros, Conab, INCRA, enfim. Nós lançamos a plataforma Brasil Contrata Mais. O que é isso? Todas as áreas do governo que compram alimento, o pequeno agricultor se cadastra nessa plataforma. Eu tenho abóbora para vender, eu tenho melancia para vender, eu tenho arroz, eu tenho leite, e ali é encaminhado, a escola compra para alimentação escolar, no mínimo, agora vai a 45%, no mínimo 30%, as Forças Armadas, o restaurante do hospital, ou seja, então o que eu estou contando para vocês é que na prática, quando nós temos uma política bem planejada, como faz o presidente Lula, o PIB dos mais pobres, olha o que eu estou lhe dizendo, é o PIB dos mais pobres que estão sustentando o crescimento econômico cara pálida. É o PIB dos mais pobres. São 4 milhões e 800 mil pessoas que 83% vivia do Bolsa Família e agora vive do seu salário. Pode comprar mais, pode consumir. São 11 milhões de pequenos negócios
que emprega, inclusive, outras pessoas. Veja que 70% dos novos empregos são dos pequenos negócios. Então, é um alimentando o outro. Isso toca num ponto que o presidente Lula sempre falou, que o pobre é a solução, né? Não é o problema. Mas eu queria trazer para uma questão que foi muito discutida nos BRICS, acho que também na COP30, e o senhor também falou, na verdade lidera, né? Quer dizer, que é essa aliança internacional contra a fome, né? Explica para o pessoal que está nos ouvindo, quer dizer, como é que isso funciona. E nessa semana em que o Lula foi para a África lá também... na África do Sul. África do Sul quer compartilhar a experiência brasileira, Moçambique também acredito que sim. Quer dizer, como é que é o Pacto Internacional contra a Fome? Então, aqui bem simples, olha, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, ela foi aprovada no G20, na presidência do Brasil, por uma ideia do presidente Lula. Ele disse, não vamos resolver o problema da fome e nem da pobreza no mundo se os mais ricos não ajudarem os que estão em desenvolvimento. E é verdade. Então, os mais ricos topamos. Opa, então vamos criar aliança. Por quê? Porque os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030 foi aprovado na ONU em 2015. Em 2015, a fome atingia 600 milhões de pessoas. Chegamos em 2022 com 750 milhões de pessoas. Então foi crescer. Então, essa coisa não está funcionando. E aí vem a aliança e diz, para aí, também ninguém vai queimar dinheiro. Do que se fez e deu resultado para tirar da fome e tirar da pobreza, o que nós vamos fazer? Criou-se uma cesta de propostas eficientes. Então, a educação ajuda a tirar da fome e da pobreza? Ajuda. A alimentação escolar é um programa eficiente? É. Então, programas do Brasil, mas também de outras partes do mundo vieram para compor esse sistema. O Fundo Garantidor é um caso, vamos fazer agora na Bahia, um evento internacional para partilhar a experiência de pequeno negócio. O mais pobre não é fácil. Ele chega lá no banco, você tem um avalista? Não. Pronto. Você tem um bem para dar como garantia? Ora, que bem. Entendeu? E nós criamos, o presidente Lula autorizou e o Congresso aprovou, um Fundo Garantidor Federal. O Fundo Garantidor Federal é a garantia. E a casa não pode dar um empréstimo porque o imóvel onde vai botar um mercadinho não está em seu nome. Não precisa disso. É o Fundo Garantidor que resolve. E quer saber? A inadimplência, o Banco Nordeste fez um estudo, 0,36%. 15 vezes menor a inadimplência que dos outros empréstimos. Então, o mais pobre, além de tudo, é honesto. Ele paga, faz questão de pagar em dias. Então, eu lhe digo de coração assim, olha, o caminho do Brasil para alcançar um país com mais igualdade, mas não só isso, com uma grande classe média. Nós temos que trabalhar por isso. Quando o presidente Lula assumiu, a classe média que tinha chegado a 52% dos domicílios, tinha caído para 43%, 44%, voltou a subir, já fechamos 24%, com 50,1% dos domicílios na classe média, na classe C, B e A, na classe média alta. E olha só, eu estou ansioso por um estudo que está sendo feito, que eu quero ver duas coisas. O tamanho da participação da economia dos pobres no PIB, no crescimento do PIB, que eu acho que é grande. E a outra é sobre vamos dizer assim, a presença dos mais pobres na classe média, que eu acho que é muito grande também. Não tem menos de 3 milhões nas minhas contas da nova classe média brasileira que vieram do Bolsa Família. Então, assim, esse caminho é o que a gente quer para a aliança, replicar. E aí um país como o Brasil, nós estamos ajudando. O presidente está em Moçambique, a gente está ajudando Moçambique, junto com Portugal, junto com outros países. E eles criaram um programa de alimentação escolar
a capacidade deles vem até aqui. E se outros países entrarem? E se os fundos privados? Eu estou conversando com aquele povo lá dos 500 bilionários mais ricos do mundo. Ei, bora ajudar aqui, nós estamos precisando de dinheiro. Vamos ajudar. Então, é esse caminho que eu acho que lançamos lá agora, a Fome Não Tira Férias, lá junto com uma entidade, Fome de Tudo, com o Programa Mundial do Alimento, Caixa Econômica, Empresa Elo, né, que é o cartão de crédito brasileiro, tá certo? E aqui vamos garantir no período das férias a alimentação das pessoas. A alimentação, muita gente tem preconceito, eu vivi a fome, eu vivi a insegurança alimentar. Quando a gente não come, você passa a noite sonhando com comida. Esse menino está mole, esse menino não é... Na verdade é fome, não tem outra conversa. Quando você vivencia a pobreza, você vai ficando cada vez mais distante do Brasil que está acontecendo. Então, o que a gente está fazendo é dar um passo, tirar da fome, outro passo, tira da miséria, outro passo, tira da pobreza e vamos levar para a classe média. No Pronaf, o Programa da Agricultura Familiar, era empréstimozinho pituíba também, de 3 mil, 4 mil. Né? O presidente Lula, um parente teu lá em Pernambuco, recebeu 3 mil, saiu da pobreza? Sai. Agora vai no primeiro passo até 40 mil reais. Taxa de 0,5% ao ano de juro, num país de juro alto, e aí tem que mudar, não é razoável. A economia do país só não cresce mais por causa da taxa, que não é só a Selic, é que a Selic é referência para todas as outras taxas. E garantir que a gente tenha ali o prazo adequado. Quando o cara aplica o dinheiro direito, nesse primeiro passo, ele tem um desconto de 40%. Aplicou direito, deu resultado. Pá. E assistência para a superação da pobreza. O INSPE aqui em São Paulo, eu agradeço, Paz de Barro e todos os professores lá, que aceitaram um diálogo comigo, criamos o primeiro curso de pós-graduação, um curso de especialização em superação da pobreza. E agora estamos trabalhando com várias universidades, o bacharelado em superação da pobreza. Essa é a faculdade dos ricos. O técnico em superação da pobreza. É isso aqui, gente. É ciência. Aqui não é para amador, não. É ciência, na veia. Não é? Então, é trabalhar. O que é a ciência? Não é? Quais são os indicativos para cada coisa? E trabalhar. Então, lá, ele precisa de conhecimento, ele é bom. Quando você dá a mão ali, a moçada... Esses dias o ministro Fávaro mostrando, tinha uma vizinha minha, puxa, eu fiquei emocionado demais. Eu fui lá ver o projeto dela, um tratorzinho que na verdade é uma motocicleta que ela senta aqui e arando a terra, né, plantando, está tirando lá o sustento dela. É isso aqui, é esse Brasil. Então é isso, um Brasil mesmo sem fome, nós temos que alcançar essa meta. Num modelo em que não se volte mais à fome, num modelo em que cada vez mais dá o salto, né, para sair da pobreza, e quando chega na classe média, aí eu falo pela minha experiência de vida, e o presidente Lula lembra isso, quando a gente está aqui entre a miséria e a pobreza, a diferença não é tão grande, tá? É isso, não consigo comprar uma maçã verde, tá? Quando você vai para a classe média, que pode fazer o churrasquinho, que pode o jovem levar a namorada, no meu tempo era o cinema, que pode comprar um tênis, que pode comprar uma camisa, chega lá, eu queria meter a mão no bolso, estou aqui metendo a mão no bolso e pagando do suor do meu trabalho. E o povo brasileiro é um povo extraordinário. Eu acho que a gente tem aí um caminho, eu acho que o Brasil sabe os passos errados que deu, e é por isso que eu também sou otimista em relação à política. Tomara que não volte atrás. Mário, a gente está quase completando uma hora aí, passo para você aí fazer uma pergunta final. Tenho tantas perguntas e a gente não vai conseguir fazer todas, né? E são duas perguntas, na verdade. Um setor que muito preocupa e que tem uma outra perspectiva são os dos idosos.
muitos idosos que estão na pobreza, mesmo às vezes alguns 2 aposentados, que estão na pobreza e muitos endividados, especialmente as mulheres idosas endividadas muitas vezes por compromissos familiares, por responsabilidades desse tipo. É uma situação muito difícil, porque nessa altura da vida, essas pessoas não veem saída para isso. E há alguma esperança para dar para essas pessoas? A segunda questão tem a ver com essa. Os gringos falam de helicopter money, não é isso? Jogar dinheiro de helicóptero. Jogar dinheiro de helicóptero. Não é? Essa não seria uma solução talvez mais, mais eficiente? O Brasil tem condições de fazer isso, como alguns países fazem? O Auxílio Brasil era jogar dinheiro de helicóptero, tá? Porque não é só transferência de renda. O Bolsa Família não é só transferência de renda. É preparar aquele ser humano para ele ser saudável. Isso aqui é política de saúde, é política social, mas é política econômica. Por isso a vacina, por isso o acompanhamento à gestante, por isso o acompanhamento ao bebê, à criança, enfim. E ao idoso, e à pessoa com deficiência, enfim. Ele está integrado como condicionalidade. Me dói o coração, mas a gente vai lá, faz um aviso, faz 2, o menino não está matriculado. Bloqueia. Não corta, mas faz o bloqueio. Você recebe, o povo brasileiro te paga, mas nós estamos querendo te dar uma oportunidade. E é esse garoto aqui, essa garota, que na escola vai mudar a vida da família. É interromper a história de pobreza. Como é que interrompe a história de pobreza? É uma pessoa saudável, uma pessoa com educação, os adultos com qualificação de curto prazo. Às vezes é um curso de 72 horas que muda a vida da pessoa, que abre horizontes. E, assim, eu te digo que também, do ponto de vista, como você colocou aqui, da visão, que o mundo tem muitas experiências. Eu conversei esses dias, eu estou viajando muito, os países baixos, os países nórdicos, inclusive eles ajudam muito. A gente criou a política de cuidados. O principal ponto é que o Brasil e o mundo estamos vivendo um aumento da população idosa. Cuidado que tem que ter para não jogar dinheiro de helicóptero. É que o social, eu defendo inclusive, a gente tem um sistema único da assistência social, ele cuida de coisas da chamada atenção básica, a proteção básica social, como a saúde e a atenção básica em saúde, e tem a média e alta complexidade. Você imagine lidar para uma situação de um idoso que já foi parar na situação de rua, na dependência química, que já tem um problema de saúde mental. Então é muito mais complexo, por isso que é muito mais barato cuidar, sabe, aqui. Essa conta que tem que fazer. Idosos são todos, certo? Quem não é idoso vai ser idoso amanhã. Pronto. O não fazer é mais caro. O não fazer é mais caro. Não dar o peixe é mais caro. Mas tem que ensinar a pescar e dar a condição dos equipamentos. Então, eu te digo com muita segurança e firmeza, assim, o Brasil, quando coloca a política de cuidados, ela entrou nesse terceiro mandato do presidente Lula. A professora Laís Abrama, quem coordena com a experiência dela na OIT, enfim. Fizemos a lei, fizemos o plano, estamos aí já executando e aguardando uma data para o presidente já para comemorar com coisas acontecendo. Vou aqui lhe colocar aqui, pegar a situação do idoso. Como é que eu consigo estar preocupado com o idoso e com a pessoa que cuida do idoso? Quando eu pego, você vai ficar surpreso, ó. Quando eu pego 50 milhões de pessoas do Bolsa Família, eu tiro as crianças, tiro
as pessoas com idade muito avançada, os adolescentes, enfim, deixo só a população economicamente ativa. 32 milhões, 80% trabalha. 80% trabalha. Aqui tem uma parte, chega a 16 milhões, que é trabalho formal, negócio ou emprego. Tem uma parte que trabalha na informalidade, negócio ou emprego. E tem uma parte que cuida de alguém, os rurais, os trabalhadores rurais, que também estão na informalidade, os pequenos agricultores. E a gente agora tem a preocupação com quem cuida também, porque são 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas que poderia estar se preparando, estudando, enfim, e está cuidando de um idoso, de uma pessoa com deficiência. Eu sou pai com a minha esposa Rejane, da Daniele, 26 anos, autista nível 4. Precisa de 2 pessoas para cuidar. Aqui é remunerada. Tá? Mas essa outra, mas a maior parte dessas pessoas é não remunerada. Economia do cuidado. Né? Então o que a gente está fazendo? Nós implantamos as Cuidoteca. É um local onde você vai estudar e deixa lá seu filho, sua filha, seu idoso, enfim. Estamos trabalhando com o setor privado, estamos trabalhando num modelo com o Ministério da Saúde, com a estrutura um programa que já tem, junto com o nosso, em que você vai atender no domicílio, sem tirar o vínculo. Olha a malvadeza que a gente faz. Pega esse idoso e é abandonado, aí vem aqui para um asilo. Ele começa a ficar deprimido, mil problemas, enfim. Então, a gente está trabalhando para atender no domicílio. Tá? É um ponto forte. E garantir essa responsabilidade. Eu visitei aqui em São Paulo, em Araraquara, a empresa Lupo, faz meias, enfim. E o CEO da empresa é uma mulher muito experiente, e ela teve a sensibilidade de criar uma creche, né, integrou-se com o município, com uma escola próxima, com transporte escolar, e ela viu o efeito que isso deu na empresa dela. Reduziu falta, reduziu doenças, você entende? Então, é o social o tempo todo integrado com o econômico. O grande erro do mundo, não é que muita gente trabalha separado. Quer dizer, eu gosto de solidariedade, eu gosto, não é, de fraternidade, mas eu gosto mesmo de valorizar a competência. E as pessoas, claro que numa emergência você deve dar uma ajuda, mas tem que dar a mão. Eu cheguei onde eu cheguei, porque pessoas permitiram eu morar na casa delas, me dando comida, tal. Foi assim que eu cheguei à universidade, foi assim que eu aprovei no concurso da Caixa Econômica Federal. Estava com eles hoje ali no Gás do Povo, né? Lá o ministro Alexandre Carlos Vieira, Alexandre Silveira, e lá o pessoal das empresas distribuidoras. Eu vendo ali, eu me lembrava muito desse tempo. Então, cada pessoa que viveu a pobreza e saiu, alguém ajudou. Educação e ajuda de alguém. Então, o Estado brasileiro faz aos milhões. Tá? Aos milhões. Então, nesse instante, tem lá um cadastro que tem, e não estranho o cadastro não baixar, ele está hoje com 94, 95 milhões. Por que o cadastro único social não tende a cair? Porque agora, mesmo quando alguém vai para a classe média, ele não sai do cadastro. Eu fico acompanhando por no mínimo 3 anos diretamente. O que aconteceu? Continua? Deu certo? O negócio, o emprego, eu acompanho. A rede de proteção continua. A rede de proteção continua, tá bem? Agora, o que é para cada vez mais a gente vencer? É o Bolsa Família. Porque a gente tira da fome, mas também tira da pobreza. E cada um que a gente tira da pobreza, sai do Bolsa Família. Sai do Bolsa Família porque saiu da pobreza. É como eu disse, é aquela família de 5 pessoas que agora tem uma renda de 3.530 para mais. Tem 4.000. Você vê, uma pessoa com uma renda de 2 salários
ainda fica no Bolsa Família numa família dessa. Você compreende? Ela tem lá uma regra de transição por pelo menos 12 meses. Você compreende? Então, esse modelo é bom, viu? E olha, ideias do jovem Lula. Ele é uma inteligência especial. É muito especial. É isso aí, a gente quer muito te agradecer pela oportunidade. Estamos aqui batendo uma hora de entrevista e vamos ter outras oportunidades. Quem sabe aí no governo Lula 4. Você vê que eu fico empolgado. Tem muita história para contar. Obrigado, ministro. Mas é isso, olha, agradecer. E assim, olha, acreditar no Brasil. O Brasil, todo ano, você vai se lembrar, quando abre o ano, o Brasil vai crescer 0,9%. Se pegar em janeiro, eu já estou declarando, vai crescer acima de 2,5%. E sabe por quê? Porque tem uma série de políticas. Quando isenta 5 mil de pagar imposto, é mais consumo, é mais emprego. Ou seja, e quando a gente apoia o andar de baixo, aí é que o negócio vai mesmo. Então, é o PIB dos mais pobres. É o PIB dos mais pobres. É no emprego, é no empreendedorismo, é lá na produção do campo. Ou seja, aquelas pessoas que estão ali colhendo açaí, agora com um robozinho que vai lá tirar o açaí, lá, puxa, é isso. Então, eu quero dizer que o Brasil está no rumo certo e, com certeza, temos a felicidade. Numa conjuntura difícil do mundo e do Brasil, acho que todo mundo acompanha, todas as tensões dentro do Brasil ainda, as tensões no mundo, e ter um presidente com a experiência de Luiz Inácio Lula da Silva e um vice-presidente com a experiência de Geraldo Alckmin. Um time que se esforça, que dá um duro danado, integrado com governadores, independente de partido, integrado com município, independente de partido. É esse caminho, eu acho que é esse caminho que a gente tem que acelerar. Se Deus quiser, bons resultados para o Brasil. Obrigado, ministro. Obrigado, Valeu, Mário. Até a próxima. Valeu.